Olá, meus amigos. Graça e paz a todos vocês. Boa noite. Espero que todos estejam bem. E estou aqui com mais uma transmissão, mais uma live, e para repor a verdade, sempre. O meu objetivo é levar o conhecimento para as pessoas a respeito dos bastidores da Universal, seus planos, trazer a realidade de uma instituição que só tem um objetivo: enriquecer a família do Bispo Macedo e acabar de vez com a vida de quem frequenta essa instituição. A Universal é uma seita. Ela é uma instituição que recebe bem as pessoas, os voluntários aprendem a receber bem as pessoas, mas a história da Universal nos seus 47 anos foi uma história mergulhada em todo tipo de corrupção moral, todo tipo de sincretismo religioso, de exploração religiosa, que agora Edir Macedo quer tentar reverter isso. Nos últimos anos, nesses últimos anos que eu tenho denunciado as hipocrisias da Universal com áudios e documentos exclusivos, você tem visto Macedo falar para os pastores que ele é culpado. Você já ouviu ele falar aqui que ele se sente culpado, que foi culpa dele os pastores cobrarem das pessoas, haver um verdadeiro comércio dentro da Universal, e agora ele quer tentar convencer os pastores que ele ensinou errado. Durante 40 anos, o Bispo Macedo ensinou as pessoas a colocar Deus contra a parede, a fazer barganha, a cobrar de Deus, tudo por tudo, é ou não é, mas agora ele está querendo mudar isso. Está querendo fazer os pastores trabalharem para arrancar tudo que a pessoa tem com objetivos diferentes. Ele quer mostrar para as pessoas agora uma nova Universal, diferente daquilo que ele sempre fez. E eu vou trazer para vocês hoje um áudio exclusivo hoje, mais um áudio exclusivo. Vamos analisar juntos. Eu tenho um e-mail aqui com esse áudio, mas eu quero convidar você antes a se tornar um inscrito do meu canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Você que está me assistindo pela primeira vez, para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou um jornalista independente, também sou um ex-pastor da Igreja Universal, é claro, porque como eu poderia falar de algo que eu não conheço? Porém, a minha família conhece a Universal há mais de 40 anos, eu sou sobrinho de bispos antigos da Universal. Eu fiquei como pastor no total 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei, não aceitei ser um empregado, um funcionário, um mercenário que trabalha para o Edir Macedo. Não aceitei patifaria, não aceitei ser pilantra, sem vergonha, não aceitei. Inclusive, eu quero dizer para você, eu quero trazer algumas novidades hoje aqui. Eu não aceitei e fui para casa. Falei, não quero ser um arrecadador do Bispo Macedo. Fui para casa. E o meu trabalho hoje no YouTube é um dos poucos no mundo que tem a coragem de falar a verdade. Por isso, se inscreva no canal se você apoia a verdade, se você está disposto a nos apoiar. Inclusive, eu quero convidar as pessoas que ainda não são membros do canal a se tornarem membros do canal Davi Vieira. Sejam membros do canal. Durante a transmissão, você pode... Eu vou colocar aqui daqui a pouco o link para que você possa nos apoiar. Inclusive tem um QR Code aqui. Nesse QR Code, em qualquer local do mundo, você pode apontar o seu telefone celular. E aqui tem várias formas de você apoiar o nosso trabalho aqui, que é muito sério. É um trabalho que leva o conhecimento para as pessoas, mostra que o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com o que o Edir Macedo ensinou e outros bispos e outras denominações fazem a mesma coisa. Então, seja um apoiador do nosso trabalho, porque é muito importante que a gente continue fazendo esse conteúdo para vocês, tá certo? Já trouxe muitas entrevistas. Hoje vamos fazer a análise do áudio vazado de Edir Macedo. Mas eu já fiz muitas entrevistas no canal, advogados, jornalistas, o próprio Felipe Cardoso, eu trouxe ele aqui também para conversar com a gente no canal. Por isso é sumariamente importante que você nos apoie para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo, tá bom? Obrigado aos amigos que estão comigo aqui ao vivo. Olha, todo final do mês eu faço sorteio de uma canequinha
Mandei uma caneca lá para os Estados Unidos, agora recentemente. Todo final do mês tem um sorteio para os membros. A caneca do canal para você tomar uma água, um café. É apenas uma lembrança, pessoal. Uma lembrança que eu faço de coração para mandar para aqueles que são membros, que nos apoiam com esse trabalho, tá certo? Muito obrigado aos amigos queridos, muita gente que apoia a gente aqui. E muita gente que usa do trabalho, da boa fé das pessoas para enganá-las, para iludi-las. E louvado seja Deus, porque a gente não pretende desistir, mesmo sem recursos. Eu quero falar para você que está me assistindo, inclusive eu quero deixar claro, ó, tá aqui na minha mão uma coisa bem interessante. Eu tenho comigo aqui, ó, você se lembra disso aqui? Isso aqui é um DVD, né? É um CD de gravação, né? Tem aqui um DVD aqui atrás também. Isso aqui, pessoal, eu pretendo trazer para vocês reuniões de pastores antigas da Igreja Universal. Eu vou trazer reuniões, como que eles faziam. Eu tenho reuniões gravadas em DVD, gravadas. O que o Macedo e os seus lacaios, bispos da Universal, que é o meu caso do Romualdo Panseiro, que era o maior arrecadador de dinheiro da Universal, Romualdo Panseiro, que gostava de fumar charuto, gostava de beber tequila, era um bispo que era o responsável máximo da arrecadação de dinheiro e doutrinação de seus pastores. Era o bispo que botava terror, que mandava. Eu tenho áudios do Romualdo comigo, e eu pretendo trazer tudo isso para vocês. Tudo isso. Eu conto muito com o seu apoio. Eu quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo, os amigos que estão aí acompanhando do Brasil e fora também, muita gente que estão aqui, que estão acompanhando. A Argentina está aí com a gente, Edivanete Araújo também, Salvador, Bahia, Áureo Silva também. Se eu falar com algumas pessoas aqui, só cumprimentá-las, o meu xará, o Davi também, abençoada, meu querido irmão e amigo Edu, que é membro do canal e meu conterrâneo do Rio de Janeiro. Rejane Ferreira, Sabores que Curam. Jéssica também está conosco, que Deus te abençoe, minha irmã. Um grande abraço para você, que você esteja bem. Estrelita, lá de Venezuela, que está com a gente também. MSJ do Rio de Janeiro. Pastor Wilson Rangel, um grande abraço, irmão. É isso mesmo, a Fogueira Santa tem um estelionato, eles estão vivendo a campanha da Fogueira Santa, e hoje eu vou falar sobre isso. Como que o Edir Macedo prepara a maior campanha de arrecadação da Igreja Universal? Como ele faz para arrecadar e preparar as pessoas para receber, para serem enganadas na Fogueira Santa de Israel? Então, obrigado, meu amor. Minha esposa pegou um pouco d'água, que a garganta está muito seca. Então tá aqui, ó. Quero cumprimentar a minha querida irmã Laura Teixeira. Deus te abençoe, dona Laura. Luciano dos Santos, Emerson Moraes. Força para enfrentar o evangelho pregado por esses lobos mercenários. Um dia eles vão estar cara a cara com a luz. É verdade. Isso é verdade. Eu tenho certeza que esses homens estarão diante de Deus. O Macedo, que é na minha opinião, é um maníaco. Edir Macedo e os seus lacaios, que são maníacos. O Macedo é um maníaco, ele tem sinais claros de psicopatia. Se você analisar o comportamento do Macedo, você identifica facilmente um psicopata ali. Na maneira como ele fala de não ter sentimentos, a maneira fria de tratar pastores e esposas, a maneira como ele trata crianças. Macedo detesta criança, ele não gosta de criança. Para ele, criança no ventre pode ser eliminada. Nas palavras do Edir Macedo, não significa nada eliminar uma criança que está no ventre da mãe. E você que defende o Edir Macedo, como eu fiz um vídeo aqui no meu canal, para dar uma saraivada, ou para dar um esculacho, ou então uma repreensão severa no pastor mais famoso do YouTube, o pastor colorido, o Toninho. Meu amor, obrigado. Podia ser até na caneca, mas tudo bem, obrigado. Bonita a taça. Então, assim, o Toninho da Reza, você já ouviu falar do Toninho da Reza? Pastor Antônio,
Nós fizemos uma live para falar sobre o pastor Antônio Júnior, o Toninho da Reza, que agora resolveu defender a Igreja Universal, defender o sincretismo religioso, defender a magia, defender a barganha com Deus. É o pastor que fala que não tem nenhum problema praticamente você ir lá beber água com a água podre que eles oferecem, a água benzida que eles oferecem lá. Eu fico pensando como que um homem defende, para defender o Universal, ele tem que estar louco. Tem que estar louco, não tem que estar bem. Ou quer fazer média com os outros. Então eu fiz uma live aqui para falar somente para ele. Somente para ele. Zilmaco lá colocou, boa noite, irmão Davi, tudo bom? Essa era a época que eu e meu marido entrava em pânico. Aqui em casa era uma coisa infernal. Mesmo eu ficava doente mentalmente, era horrível. Pois é. Fogueira Santa é um período terrível para pastores e obreiros. É o período em que a Universal se prepara. Agora eles fizeram sábado agora um mutirão para levar ex. Um monte de ex foi levado. Eles ficaram desesperados para trazer os ex, querem encher as igrejas de ex-obreiros, ex-evangelistas, ex-membros, até alguns ex-pastores também. Então eles tentaram trazer todo mundo de volta, mas na hora de falar que a pessoa sai, o Macedo chama de lixo. Chama de lixo. E a Fogueira Santa é uma campanha de arrecadação maldita, amaldiçoada. Uma campanha com base na mentira. Fazer sacrifício financeiro para alcançar alguma coisa de Deus. E agora o Macedo está vindo com outro papo, a gente vai colocar para vocês aqui. Tá certo? Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Adriano Borges também está sempre aí com a gente. Aline Batista, lá do Distrito Federal. Um abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Valeu mesmo. Ivan Góes está conosco. Sebastião Souza, Ana Tavares. Todos vocês são bem-vindos. Roberto Leal. Grandes amigos aí que a gente tem. Também eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 grandes amigos. 3, na verdade. Muitos, mas eu tenho algumas pessoas que eu chego até a me emocionar, porque são pessoas que são muito próximas a mim, meus irmãos em Cristo, que sempre ligam para mim. Hoje é dia 8 de junho, é considerado o dia do pastor, é o dia do pregador. Na verdade, o Brasil é o berço do falso pastor, né? Dos mercenários. Mas o pastor que a Bíblia fala é aquele que cuida das pessoas, é aquele que leva as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, é aquele que não enriquece em cima das pessoas, não ganha dinheiro em cima das pessoas, ou melhor, não vive uma vida de luxo, porque o pregador ele pode ser ajudado pela igreja, mas não viver uma vida de ostentação em cima da pobreza e da vida das pessoas. O pregador é aquele que cuida, e a Igreja de Cristo, ela tinha pregadores, tinha pastores. Pedro foi o primeiro pastor ordenado. Depois Paulo também, que foi um grande pregador, todos os demais apóstolos. Mas eles viviam uma vida simples, eles não eram milionários, eles não tinham mansões, não tinham uma vida de luxo, não tinham uma vida de ostentação, coisa que o Macedo vive. Ele, o Renato Cardoso, que é outro hipócrita, Renato Cardoso, que mora em palácio, já trouxe até documento com a empresa do Renato nos Estados Unidos, que lá tem mansões ligadas a essas empresas. Então, eles vivem um padrão de vida que a maioria dos seus obreiros não vivem. A maioria dos obreiros vivem em aperto, situações difíceis. Alguns não têm nem papel higiênico em casa, nem papel higiênico no banheiro tem. Então a Fogueira Santa vem para destruir a pessoa, porque 2 vezes por ano ela tem que pegar tudo que ela tem para fazer um sacrifício financeiro. E o pastor é um inferno na vida do pastor. Eu não quis ser pastor da Universal para não viver de meta, viver de arrecadação. Todo pastor da Igreja Universal tem que bater meta de arrecadação. Por isso que você não pode aceitar, pastor. Até quando você vai viver aí dentro? Eu sei que é difícil, tem muitos que nem podem sair, como é o caso dos meus tios. Há pouco tempo saiu um bispo aí da Universal de 37 anos, não saiu muito bem da cabeça, porque para falar que a Universal não tem meta e depois grava vídeo dizendo que tem pastor que está passando necessidade, ele não está bem, ele sabe que lá dentro o pastor é apenas um funcionário, é apenas um arrecadador de dinheiro, certo? Então, a gente vai colocar aqui para vocês
Ed, amigo, continue firme denunciando esse sistema religioso. Eu agradeço a Deus todo dia. Deus ter livrado minha vida desse sistema. Posso dizer que não usei o chamado altar para enganar inocente. Exatamente, irmão. Exatamente. Janela do pensamento, postura rubro-negra, uma oração também. Deus te abençoe, tá? Deixa eu ver um pouco, com licença. Ver um pouquinho d'água, que tá a garganta seca. Marilu, tudo bom? Edna Ferreira, como vai? Rejane Ferreira também, sempre comentando, sempre participando com a gente, filho de Deus. Maria de Fátima Bonfim também está com a gente. Américo Souza também está conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui, gente. Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. É verdade, Bárbara Mendonça está com a gente também. Geralda, Mona Lisa, tudo bom, Mona Lisa? Seja bem-vinda. Carlos Benítez, como vai? Uruguai, um abração, valeu. Zélia Marques, muitas pessoas aqui comentando. Agradecer a Deus pela vida de vocês, valeu mesmo. Vamos em frente, gente. É muito revoltante, gente. É extremamente revoltante o que vocês vão ouvir agora. É muito revoltante. Nós precisamos continuar, porque enquanto houver Igreja Universal no Brasil, o país vai continuar sendo o país da injustiça. No Brasil, deixa eu falar para você que não conhece o Brasil, está fora do Brasil. O Brasil é o paraíso do estelionato. O Brasil é o paraíso daquele que quer fazer porcaria. No Brasil, quem tem dinheiro não fica preso. Muita gente não entende por que Edir Macedo, mesmo sendo comprovadamente um fraudador de diplomas, ele fraudou diplomas, mesmo ele sendo um homem que tem um patrimônio que ele alcançou com o dinheiro do dízimo, com o dinheiro do sacrifício, com o dinheiro das doações, comprou uma emissora de televisão que está no nome dele, tem um banco no Brasil, só no Brasil isso acontece. Um país onde um bispo da Universal e um pastor matam um jovem. É incrível isso, gente. Gente, nós estamos num país que lá fora, você que está nos Estados Unidos ou está na Europa, eu não sei como que você enxerga o Brasil. Tem muita gente que vem para o Brasil para fazer prostituição no Brasil, porque aqui está tudo liberado. Aqui está tudo liberado. Eu acho que na cabeça da mídia internacional, o Brasil é o paraíso da prostituição, é o paraíso do estelionato, é o paraíso de quem quer fazer porcaria. Pode vir para cá, que aqui é bagunça. O rico não fica preso. Aqui, aquele que canta e faz apologia ao crime, tá solto, não vai preso. Aquele que faz comédia, vai pra cadeia, é preso também, não sei, piadas ruins, ridículas. Mas você para pensar como que os valores são invertidos. A Igreja Universal tem um bispo e um pastor que assassinaram um garoto de 14 anos. Queimaram ele vivo. Foram condenados e está solto. Então, não é um país de respeito. Quem vem para cá, eu peço, não venha para o Brasil. Não venha para o Brasil. É o país do Bispo Macedo. É o país do Bispo Renato Cardoso, que faz programa de casamento blindado, e a emissora do Macedo faz um programa de casal para destruir casamento. Faz programas que faz para destruir casamento. Então aqui é o Brasil, não venha para o Brasil. Se você está fora, não venha para o Brasil. É um país da injustiça social. É o país onde, se a pessoa falar alguma coisa, ela pode ser presa. Não tem liberdade nesse país, não tem. Aqui, se você falar demais, alguém vai vir e vai prender você. Só que eu quero dizer para você que há 35 anos atrás, o Bispo Macedo já esquematizava, ele já armava planos para comprar juízes. Eu quero fazer uma pergunta. Quanto custa um juiz no Brasil? Quanto custa um juiz em São Paulo? Quanto custa um juiz no Rio de Janeiro? Quanto custa um juiz para o Bispo Macedo? Quanto custa? Como é que pode ele ter 80 anos e não ter sido preso, a justiça prescrever e ele ter sido inocentado? Por isso que a pessoa não entende. Como que um homem faz tanta coisa e não é preso? É claro que não é preso. Quem tem dinheiro não vai preso no Brasil. Eu estou falando alguma mentira, gente? Eu estou expressando a minha opinião. Um abraço, meu querido irmão Gustavo Luiz aí, ó.
Gustavo Luiz, meu irmão, depois a gente tem que marcar aquelas nossas lives, irmão. Ex-bispo da Igreja Universal, Gustavo Luiz, entrevistei no meu canal aqui, gente finíssima, um homem muito querido, uma pessoa muito bacana, com uma amizade muito grande que nós temos aí. Vamos marcar sim, meu irmão. Tivemos um período de lutas aí, mas faz parte. Gustavo Luiz, já entrevistei ele aqui, já falamos assuntos muito polêmicos, muito graves e fortes. Mas eu tô falando alguma mentira, gente? Eu tô falando alguma mentira? Eu amo o meu país, mas o meu país é injusto. A cidade do Rio de Janeiro é linda, é uma cidade linda, mas é a cidade da Lady Gaga. É a cidade que a Lady Gaga vem e bate livro dos recordes. O maior público que ela vem aqui. Quer dizer, ou é bagunça, cara. É bagunça. Pode vir fazer a bagunça. Todo mundo que quiser fazer bagunça, pode vir. Tá liberado a bagunça. Mas eu quero dizer, para você que está fora do Brasil, você que é autoridade no país, aqui tem gente decente. No Rio de Janeiro tem gente decente. Em São Paulo, em cada capital da nação, em cada um dos estados brasileiros, tem pessoas que não aceitam corrupção. Tem pessoas que defendem valores morais. Tem pessoas que não concordam com isso. O Brasil, ele não. O que é vendido lá para fora, tem gente aqui de dentro que não concorda com isso. Tem gente boa nesse país, que trabalha forte. Tem gente que levanta cedo para trabalhar. Tem gente que dá o melhor nesse país. Então, não venda, não procure levar a imagem generalizando o Brasil, porque aqui tem gente boa nesse país. Gente que não concorda com as injustiças de um governo fraco, de uma justiça fraca, ridícula, que deixa solto o Edir Macedo. Deixa solto. Por quê? Porque ele come com o presidente? Porque bota a polícia de São Paulo para comer com ele? Coronéis da polícia para comer com o Edir Macedo? Comer com o Renato Cardoso? Na minha opinião, um bando de vendidos. Vocês são um bando de vendidos. Bando de vendidos sem vergonha. Só um sem vergonha come com outro. Só um sem vergonha come com outro. Você que é pastor evangélico que defende Edir Macedo, você é tão sem vergonha quanto ele. Você é apoiador do mal. Sua vida está para o mal. As trevas estão dentro de você. Quem defende o Edir Macedo defende as trevas. Ele não gosta da família, não gosta de criança. E você apoia a Igreja Universal, pastor Eco? Pastor fraco. Por isso que eu falo, hoje é dia do pastor. Dia 8 de junho. Mas não é todo mundo que pode ser chamado de pastor, não. Tem um bando de sem vergonha, um 71 por aí. Um bando. Um bando. Então não tem vergonha de dizer a você. Nós temos que ter coragem para falar a verdade. Chega de gente fraca. Chega de gente covarde na internet. Não, a gente tem que abrir os olhos, igual o Antônio Júnior falou. O pastor mais famoso do YouTube falando bem da Universal. Vai tomar banho, rapaz. Vai tomar banho, pega o envelope do Macedo, faz campanha também. Ou você tem medo de tomar um tiro? Tem medo de tomar um tiro na cara? Tá com medinho de tomar um tiro? Que tipo de pastor você é? Que tipo de pregador você é? Então, você não pode ter medo não, pessoal. Ah, Davi vai te processar. Que processe, meu filho? O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Não tô falando mentira. Que se comprar, compra juiz, compra desembargador, compra o pessoal do Supremo, se tiver, compra, não interessa, o ser humano é corrupto, mas a verdade é soberana. A verdade é única. O povo tem que saber quem são vocês nos bastidores. O povo tem que saber os esquemas de vocês. Pronto, acabou. O povo tem que saber a verdade de vocês, pô. O povo não pode ficar alienado, não. Nós temos a internet hoje, que o Renato tá chamando de Infernet. É, Infernet para ele, que gosta disso. Vamos ler aqui um e-mail aqui, gente. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o áudio, tá? Vou botar para vocês daqui a pouco o áudio exclusivo do Edir Macedo. Gente, eu também quero... uma outra coisa que eu quero falar aqui também. Uma outra coisa importante que eu quero falar aqui. Antes de eu botar, peço perdão, quero pedir só um minuto para falar. Você que quer me convidar para um podcast, eu recebi convite para um podcast, mas eu não tenho recurso para viajar, gente. Eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não tenho recurso. Quem dera eu poder participar de todos os podcasts. Uma pessoa me chama para um podcast em outro estado, eu não tenho recurso para viajar, gente. Eu não tenho condições de viajar. Eu não tenho. Então, eu estou aqui muito mal fazendo essa programação. Eu estou falando para vocês, ó, tem esses CDs aqui, tudo com reunião do Macedo, do Romualdo, antiga, tá aqui comigo, reuniões deles. Eu vou arrumar um jeito de passar isso aqui para um MP3 para tentar trazer para vocês. Eu não tenho recurso, gente.
Não tenho. Então, se você está querendo me convidar para um podcast, a única coisa que eu vou precisar é de recurso para viajar. Só isso. Não tenho como viajar. Eu não tenho. Ah, Davi, tem como você vir aqui? No momento eu não tenho, infelizmente. Não tem. Se for aqui no estado do Rio de Janeiro, eu posso dar um jeito. Vai ter um podcast dia 16. Eu fui convidado para participar de um podcast. Vou deixar. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou avisar quando estiver pronto. Eu vou lá, é longe para Merelli, mas eu vou estar lá. Vou até com um amigo meu que é advogado, grande amigão. Quero mandar um abraço para o professor de direito, professor doutor Francisco Tenório, professor doutor Max Vieira, a doutora Olívia de Brasília, mandar um abraço ao doutor Jackson, mandar um abraço para vários outros advogados amigos que a gente tem, muitos queridos que entram em contato comigo, amigos, são advogados, jornalistas. Mas se você quiser me chamar para o podcast, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho recurso para ir, a não sei o que você faz, não, Davi. Pelo menos a sua passagem eu te ajudo, você poder vir e voltar aqui. E um café, só a passagem do café, para tomar tomar um café. Só, pessoal, que eu vou ter o maior prazer de falar o que eu quero falar. E pode mandar chamar pastores da Universal para botar de frente para mim. Duvido. Chama qualquer um. Esses covardes nunca vão me encarar de cara. Nunca. No Ministério Público do Rio de Janeiro, quando eu estive lá, eles abaixaram a cabeça quando eu estava lá. Abaixaram a cabeça quando eu fui convidado para ir no Ministério Público. Quando eu fui no Ministério Público, na audiência, eles abaixaram a cabeça. Baixaram a cabeça. Tem que abaixar a cabeça mesmo. Tem que abaixar a cabeça. Vocês têm que ficar caladinho. Se não revela e bota o vídeo dos bispos, até em boate. Boate que eu tenho. Vídeo de bispo em boate. Então fica quietinho. Vocês não têm moral para falar nada. Nada. O Davi foi pastor dessa seita. Querido irmão G. Silva Domingos. Trabalhei com seu tio Gerson em Sergipe, final da década passada. Meu tio tá lá ainda lá. Tá lá. Então, agradeço o pessoal do podcast, mas, pessoal, por favor, me chame. Se for possível a passagem, eu agradeço, gente. Porque no momento eu não tenho recurso para viajar, não tenho. Não tem, infelizmente. Não dá para ir de moto até São Paulo, assim. Ainda mais a minha moto, que é mobiletezinha 125. Para ir até ali já dói a coluna, imagina ir até lá. Não dá, gente. Entendeu? Então, tendo recurso, a gente vai fazer assim, em nome de Jesus. Nós vamos partir para dentro. Vamos lá, gente. Vamos ver o que o e-mail aqui. Vou botar o e-mail para a gente ver. Vamos ver aqui junto comigo, por favor. Vamos entrar logo no assunto que o pau vai quebrar. Eu gosto quando o pau quebra. O negócio aqui fica estreito pro Macedo. Daqui a pouquinho a análise do áudio dele, tá? Vamos ver o e-mail que eu recebi lá da fonte. Lá. Davi, é o e-mail lá de dentro, tá, pessoal? Nesta semana, na reunião de pastores, o Renato colocou uma reunião gravada do Macedo com os pastores de Portugal. Na hora que o Macedo começou a falar que os pastores antigos ficam preocupados quando chega a Fogueira Santa, pensando, se eu cair, vou para uma igreja menor. Você sabe que quando o Macedo fala cair, é cair no dinheiro, cair na oferta. A Universal trabalha com isso. Pastor na Fogueira Santa tem que arrebentar no dinheiro, tem que arrecadar muito para ser promovido. Aí tá aqui, ó. Mas se crescer, vou tirar o atraso e melhorar de vida. Olha só, hein? Cortaram o restante da fala do Macedo, que explicava o porquê de pastores pensarem assim. Davi, o Renato foi esperto. Cortou o Macedo confessando a promoção e a punição dos pastores que sempre aconteceu na Universal por causa da oferta da Fogueira Santa. Sim, mas eu quero dizer, agradeço, que eu tenho aqui comigo CDs das reuniões do Bispo Macedo, inclusive um CD exclusivo, Mega Power. Eu tenho um CD Overpower da única reunião de pastores que eu assisti com o Edir Macedo na história. Eu assisti uma reunião com ele. Tenho uma reunião com ele e com o Romualdo. Eu tenho gravada essa reunião comigo. Eu tenho. Então, tá tudo comigo. Tá tudo gravado. Tá tudo aqui. Tá gravado. Então, por mais que o Macedo fale o que quiser falar, eu tenho gravações comigo. Por isso que eu conto com você para me ajudar a compartilhar isso, gente. Vamos lá. Vamos continuar o e-mail aqui. Cadê? Vamos embora. Aí tá aqui. Obreiros, membros e evangelistas, ouçam nas palavras do Macedo o que é a Fogueira Santa. Ele confessa
que sempre ensinou errado. Olha aí, ó. Que interpretou a Bíblia errado. Daí a ser vós, dai e ser-vos-á dado. Toma lá da cá. Fazer sacrifício para receber alguma coisa. Então agora, depois de 47 anos, mandando as pessoas sacrificar a casa, o carro, mandando fazer prova com Deus. Eu tenho um áudio dele aqui espetacular, pessoal. Espetacular, que ele fala isso. Que o objetivo da fogueira santa é levar a pessoa a botar Deus contra a parede. A cobrar de Deus. A fazer a pessoa mudar de vida material, fazendo um sacrifício financeiro. Mas agora não. O Macedo confessa que ensinava errado. Então você que deu carro, deu sua casa recentemente, tem comprovante, entre na justiça. Mete no pau. Porque como é que pode um homem induzir as pessoas, a boa fé da pessoa para fazer um sacrifício, e agora vem falar que era tudo errado, não era desse jeito. Agora que você se tornou bilionário, agora que você já é banqueiro, você reconheceu isso? Muito bem, vamos lá. E vocês sempre acreditaram nisso. Se vinha alguém de fora da Universal ou da sua própria família falar alguma coisa para abrir seus olhos, vocês diziam que a pessoa era caída, usada pelo diabo. Acordem. Mas é claro que a fogueira santa não vai acabar. Vai continuar. O Macedo só está ensinando os pastores a mudarem a forma de falar para não continuar perdendo tanta gente. Ele disse, quem continuar nessa linha de pensamento vai cair. Davi, é por isso também que muitos pastores, assim como o Sérgio Braga, ficam malucos. Pois o que é certo pois o que é certo e o que é errado na Universal muda constantemente. Como, por exemplo, subir monte, dar elementos, fazer campanha, bebida alcoólica. Espero que ajude a abrir os olhos das pessoas. Deus abençoe o seu trabalho, Davi. Então, a gente vai ouvir agora o áudio exclusivo do Macedo, que mais uma vez, eu falei para vocês, gente, eu tô com os DVDs ali comigo, eu vou tentar tirar os áudios do DVD que foram gravados há 15 anos atrás. Como que o Macedo levava, ele e o Romualdo Panceiro, que era outro que chupava o sangue do povo também, mas eu vou levar o conhecimento para você entender que eles sempre fizeram isso, sempre levaram as pessoas a dar tudo, a botar Deus contra a parede, a fazer loucuras. Você já foi para a rua vender as coisas. O meu pai, que foi obreiro antes de eu nascer, meu pai, que foi obreiro há mais de 40 anos atrás, ele falou comigo agora, que ele estava no transporte público, falou comigo ontem isso. Subiu uma menina para vender um negócio lá, a garota estava desesperada querendo vender, desesperada. Meu pai achou muito estranho, mas ele já conhece, né? São mais de 40 anos na Universal. Ele viu lá ela da maneira como ela estava vendendo. Meu pai falou, essa daí com certeza é do grupo jovem ou é obreira, coitada. Tem que bater, tem que fazer o sacrifício dela, porque é assim que eles ensinam. Você tem que fazer o teu sacrifício. Você tem que fazer o melhor para Deus. O melhor, você tem que sacrificar o que você tem para Deus. Pega lá aquele dinheiro que está na conta. A pessoa na universidade nunca tem nada. Ela nunca tem nada. Ela nunca tem nada. Só vive com a casa para fazer, nunca faz uma faculdade, não compra nada para ela, não faz festa de aniversário, final de ano, o Natal não existe, porque como é que eu vou fazer ceia de Natal se tem que oferecer sacrifício? Os caras bebem o sangue das pessoas, cara, bebem o sangue das pessoas. Esses maníacos, tem que ser um maníaco para fazer uma coisa dessa. Então, vamos colocar... Exato, pastor Wilson, exato, tá colocando o pensamento aqui, ó, exato, gente, eu vou revelar para você, e olha, eu posso falar da Igreja Universal, olha aqui, ó, você já viu esse livro aqui? Você que é das antigas, se eu tampar o coração da Universal para não dar ruim aqui, ó, você já viu esse livro aqui? Vocês conhecem esse livrinho aqui? Conhece? Estatuto do Regimento Interno? Ou seja, você que é antigo, você sabe. Eles têm um estatuto do regimento deles, eles contrariam o próprio estatuto deles. Eles têm um estatuto, esse aqui é um livro que era vendido antigamente pela editora gráfica Universal, que virou Unipro. Aqui, ó, o Estatuto do Regimento Interno da Igreja Universal, um livro, isso aqui, um livro. Tem mais de 30 anos esse livro, para você ver o que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá, gente, vou botar o áudio do Macedo e a gente vai analisar o que ele fala nesse áudio aqui. Vamos embora, vamos partir para dentro, vamos embora.
conversando com... Peraí. Deu ruim aqui, gente. Calma aí. Vai entrar agora. Calma aí. Bora. Vamos lá. Vamos abrir aqui o áudio aqui. Vamos analisar juntos o áudio do Bispo Edir Macedo falando como é que funciona a fogueira santa. Eu vou refutá-lo aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Conversando com o Domingos a respeito da campanha, né? Que nós vamos ter, a campanha de Israel. E quando se fala em campanha de Israel, o que acontece? Os pastores antigos já sabem o que vão fazer. Os novos estão sendo orientados. Peraí, para tudo. Você tá ouvindo, né? O Renato Cardoso botou os áudios, o áudio do Macedo lá, depois teve que cortar, porque ele sabe que tá sendo gravado. Renato sabe que eu gravo as reuniões deles. Renato, não adianta você querer cortar, Renato. Não adianta você querer cortar, Renato. Tem gente espalhada em tudo quanto é lugar. Não adianta você querer esconder a verdade do povo, Renato. Uma hora ou outra você vai ser envergonhado. Eu acho bom, Renato. Deixa eu dar um conselho para o Renato Cardoso. Que vocês sejam envergonhados aqui na terra. Agora. É melhor ser envergonhado agora do que quando você morrer. Quando você morrer, a sua alma ser jogada no abismo para sempre. Na frente daqueles que diziam: Ô bispo, meu bispo, homem de Deus. Vão ver o homem de Deus sendo pego pelos cabelos, suspendido pelos cabelos, pelos anjos e jogado nas trevas. Então, Renato, eu te aconselho, é muito mais bonito você ser envergonhado agora, pegar até cadeia. É melhor pegar cadeia agora, Renato Cardoso, o Bispo Macedo e a sua corja de comparsas por esse estelionato religioso, do que vocês morrerem e serem jogados num abismo de trevas. Então não adianta querer esconder. Não adianta querer esconder. Vamos ouvir aqui, gente. Então o pastor antigo já sabe que tem um esquema. E os novos estão sendo orientados. Estão sendo orientados de como tem que fazer a campanha. Ouve aí. Mas o que se passa na cabeça dos pastores em geral? O seguinte: bom, é hora de arrebentar. É hora de arrebentar. Eu recuperar o tempo perdido. É hora da minha igreja crescer. E muitos pensam assim: se eu não crescer, eu vou ser prejudicado, ou eu vou ser tirado, eu vou ser colocado numa igreja menor. Esse tipo de pensamento, de intenção, é óbvio que é um pensamento de... Renato está cortando. Renato Cardoso cortou. Ah, que bonito. Durante 40 anos, pastores eram cobrados pela meta da fogueira santa. Vocês têm que arrebentar, malandro. Não é assim que você fala com os pastores? Não é assim que o Romualdo falava para os solteiros? Malandro, se você não crescer, você não vai casar. Eu tenho um áudio do Romualdo, o seu lacaio, o seu empregado, o seu braço direito, que durante anos falou isso para os solteiros. Você quer casar, malandro? Você quer casar? Você tem que arrebentar na fogueira santa, malandro. Você tem que arrebentar. Se você não crescer... Obrigado. Vi aqui a frase do Street Holder. Querido irmão e amigo aí, querido. Deus te abençoe. Do canal E Agora Ex-Universal com a gente aí também. Obrigado, irmão. Quantas vezes o Romualdo, o teu empregado, o milagre da Universal, você chamou o Romualdo de maior milagre, falava pro solteiro assim: se você não crescer na fogueira santa, você não vai casar. Não vai casar. Tem que dar resultado. Tem que arrebentar. Você agora tá falando que os pastores antigos só falavam nisso. Aí o Renato cortou ele. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos continuar vendo aí. Cortou o áudio aí. Cortou. O que eu entendo de sacrifício? O que hoje eu entendo? Porque eu não entendia
eu achava que sacrifício, que Deus se agrada dos sacrifícios, então eu fazia os sacrifícios para agradar a Deus. Eu fazia os sacrifícios para agradar a Deus. Mas a pergunta é, será que eu estava agradando a Deus ou tentando agradar a Deus, ou eu estava tentando agradar as minhas necessidades? Essa é a pergunta. Porque se eu estou agradando a Deus, se eu quero agradar a Deus, então eu vou fazer o sacrifício, de fato e de verdade. O que é o sacrifício? O que significa o sacrifício? O sacrifício é uma oferta. Ah? Sacrifício é oferta. Mas que tipo de oferta? Qual o tipo de oferta que agrada a Deus? Se eu ofereço uma oferta de sacrifício, objetivando a minha vontade, a conquista de alguma coisa pessoal, então o meu sacrifício não vai ter valor para Deus. Eu estou sacrificando para mim e não para Deus. Ah, então você tá. Primeiro que agora você quer que venha esse papo furado. Vocês sempre fizeram campanha com base na barganha, cara. Para de ser sem vergonha, para de ser mentiroso. 47 anos mandando o povo dar tudo, porque Deus é o seu tudo pelo tudo de Deus. Você durante 40 anos mentiu para as pessoas, seu mentiroso. Eu tenho que esfregar na tua cara o que você falou, Edir Macedo. Pode mandar para ele, que eu tô falando que ele é um mentiroso sem vergonha. Vai fazer o quê? Vai processar? Processa. Vamos ver quem vai ter mais a perder, eu ou você. Você tem bilhões. Você é um bilionário que enriqueceu às custas das pessoas. Você acha que eu tenho medo dos teus processos? Tem medo dos seus processos? São 7 anos falando na tua cara, falando que tem gente que tem medinho de falar. O Antônio Júnior fala a verdade. Antônio Júnior quer fazer a prece do milagre. Prece, a hora da oração da prece. Esses pastores fracos da internet, que não falam a verdade contra estelionatários como você, Macedo. Tá aí. Durante anos, você mentiu para as pessoas dizendo é o seu tudo pelo tudo de Deus. E agora, você está falando que não é assim? Que ninguém pode fazer sacrifício financeiro, que já está errado esse termo, porque não tem que fazer por mim. Ué, você sempre falou isso? Você sempre falou isso? Deixa eu ver se eu acho aqui um videozinho teu, que eu quero esfregar na tua cara. Quando você fala para a pessoa, é o seu tudo pelo tudo de Deus. E eu repeti isso, botei lá várias vezes lá. O pessoal já viu esse vídeo, mas eu vou botar de novo aqui, para a nossa alegria, né? Porque eu gosto de me divertir mostrando como que você é hipócrita. Eu vou mostrar aqui para a nossa alegria. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Para a nossa alegria. Não é isso? Para a nossa alegria. Olha aqui, ó. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Olha aqui. Nenhum jornalista fala isso. Nenhum e-mail de comunicação encara esses caras. Ouve. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Nós vamos dar envelope de novo. Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Olha aqui o Marcelo falando. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Aparece o Clodomir, que é outro lacaio dele, que tá nos Estados Unidos, falando, nós vamos dar o envelope de novo. Olha aqui, ó. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Nós vamos dar o envelope de novo. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Nós vamos dar o envelope de novo. O seu tudo, que não é nada, pelo tudo de Deus. Domingo nós vamos replantar. Domingo nós vamos dar o envelope de novo. Nós vamos dar o envelope de novo. Vamos dar o envelope na segunda. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai continuar dando envelope. Ou não? Senhor, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, e muito bem, é dar o envelope. E mande esse vídeo para os nossos amigos e também para os inimigos, e os avisem que eu estou de pé. Gravou? Pode espalhar isso aí. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Isso é uma barganha. Isso é uma barganha. Isso é um estelionato.
Isso é uma maneira de levar a pessoa a fazer uma atitude precipitada. Quantos perderam tudo? Quantos estão na miséria? Quantos estão doentes hoje mentalmente, psicologicamente? Não falo nem com a família. Tem gente da minha família que nem fala comigo hoje, porque é adoradora da imagem de um besta. Não é da besta, é de um besta. Adorador da imagem de um besta. Não é da besta, não, é de um besta. Então, agora ele está falando que não é assim que funciona. Depois que ele se tornou bilionário, depois que ele comprou apartamentos, depois que ele alcançou um padrão de vida, não é assim que funciona. Não é assim. Vamos continuar aí. Concorda comigo? É ou não é? Se eu pego um sacrifício e coloco no altar em troca de um benefício pessoal, então eu estou mostrando para Deus o quê? Que aquele sacrifício não é para ele, é para mim? Ou não é? Me corrige se eu estou errado. Levante a sua mão e diga ao bispo, eu não entendi. Não estou entendendo. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Que o sacrifício é para agradar a Deus. Não é para agradar a gente. Não é para agradar a direção da igreja. Não é para crescer a oferta. Não é para atender as necessidades da igreja. Não, o sacrifício é para Deus. E isso... Sacrifício para Deus é uma ova. Quem disse para você que Deus quer sacrifício de dinheiro do povo? Quem disse isso? Que Deus quer sacrifício de dinheiro do povo? Quem disse? Aqui em Barbalha, Ceará, o pastor está pedindo para as pessoas trazerem um extrato da conta para colocar no azeite. Vê se pode uma coisa dessa. Por que ele não pede o extrato da conta do Bispo Macedo? Extrato da conta? Pô, pastor, você ficou maluco? Você que é obrigado a mostrar teu extrato pro teu regional, mostra pro membro da tua igreja quanto que dá um mês da tua igreja, pastor. Você quer que o membro mostre extrato da conta dele para você? Será que o membro da igreja dele, dessa igreja aí de Barbalha, é isso que é a palavra? É Barbalha, né, do Ceará? Pede para os membros da igreja chegarem para o pastor, quanto é que dá essa igreja por mês? Cadê o livro da igreja que mostra a arrecadação? Aí quer ver extrato bancário do povo, colocar no azeite? Ah, rapaz, sai fora, rapaz. Pega logo o nome da pessoa e bota na corimba. Bota o nome da pessoa numa bola de cristal. Pega búzios e joga logo. Faz uma coisa assim, mais normal, comum. Faça favor, rapaz. Mostra o extrato aí. Mostra quanto dá a igreja pro membro primeiro. Cada palhaçada, cada babaquice que esses caras fazem. Mas por quê? Porque eles têm que bater a meta deles. Aí vê o Macedo falar uma nojeira dessa. Uma nojeira dessa. Ouve aí, gente. Não pode ser na base do estímulo que a gente usa para levar as pessoas a sacrificar. Isso tem que haver, o que nós temos que considerar é que tem que haver uma conscientização do sacrifício. Não para me agradar, não objetivando o meu benefício, mas objetivando o benefício de Deus, para a glória dele. Glória dele, o caramba. Então, antigamente, a gente pensava, toma lá, dá cá. Eu usei esse termo muitas vezes. Toma lá, dá cá. Mas não é toma lá, dá cá. Tá ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Eu usei o termo toma lá, dá cá. Ele mesmo confessa isso. Tem um vídeo aqui dele. Eu quero esfregar esse outro vídeo na cara do Edir Macedo, que agora tá falando que não é bem assim, a coisa não é bem desse jeito, né? Agora ele tá falando que não é bem desse jeito. Tem um vídeo aqui, espero que eu não tenha excluído. Achei. Quem guarda sempre tem, né? Eu tenho milhares de conteúdo, mas esse aqui é bem interessante. Dá um pause aqui nesse fanfarrão. Ouve isso aqui, gente. Ouve isso aqui, ó. Primeiro tem que dar os 10% para depois pagar o imposto, depois pagar... Não, não é dízimo não. Pera aí, não é dízimo não. Ele tá falando besteira também sobre o dízimo aqui, mas não é isso que eu quero botar, não. Eu quero botar uma fala dele aqui, que ele tá falando do sacrifício.
que ele está falando a respeito do dinheiro que a pessoa tem que fazer o sacrifício. Ele fala isso agora, depois que ele se tornou banqueiro, depois que teve gente que deixou de comer para entregar, teve gente que passou anos morando de aluguel, porque, segundo ele, você tinha que pegar o dinheiro do aluguel e colocar como sacrifício. Muita gente deixou de pagar o próprio aluguel para fazer sacrifício da Fogueira Santa. Se enrolou todo, se endividou todo, está devendo até hoje. Tem gente devendo até hoje porque caiu nessa. Então, tem um vídeo dele que é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, gente. Me perdoem, tá? Estamos ao vivo, mas eu acredito que seja necessário para as pessoas entenderem. Espero que eu não tenha excluído, que é muito vídeo e às vezes eu excluí com certeza. Eu excluí. É uma pena, mas eu acabei excluindo, que é muito vídeo, então a gente acaba excluindo. Mas vamos continuar ouvindo aqui, gente. O Street Road colocou aqui sim. Davi, eu vi a Igreja Universal com aproximadamente 400 banco arrecadar 500 milhões em menos de 30 dias. 500 mil, né? Em apenas 30 dias, né? Eu vi uma IUD, entendi agora. Eu vi uma IUD, uma igreja, uma filial, com 400 lugares, eu acho que é isso que o Street Road está querendo colocar aqui, senão ele me corrija, arrecadar 500 mil reais em menos de 30 dias. Aí agora o pastor está querendo que o povo bota o extrato lá. Vamos ver aí, gente. É você ter consciência do que você deve fazer e faz. Não eu chegar para você, faça esse sacrifício. E você vai fazer o sacrifício, mas não porque Deus tocou em você, não porque Deus está pedindo isso de você, não, mas porque eu falei. O pastor falou, vai fazer o sacrifício, então eu vou fazer. E vai receber a resposta. Mas não vai mudar a vida da pessoa. Porque fez um sacrifício em obediência à palavra do pastor. Não foi o Espírito Santo que convenceu. O sacrifício tem que envolver a vontade da pessoa. Eu quero sacrificar. Eu quero sacrificar porque eu quero agradar a Deus. Eu quero satisfazer a vontade de Deus. Deus fala na sua palavra, minha alma não tem prazer. A minha alma não tem prazer. Quer dizer, sacrifícios e ofertas, a minha alma não tem prazer. Por quê? Porque é um sacrifício já costumeiro. Eu vou fazer isso para receber aquilo, vou fazer aquilo outro para receber aquilo outro. Então a pessoa vive de sacrifício em sacrifício, mas não de fé em fé, um relacionamento íntimo com Deus. Não houve entrega sincera, verdadeira. Não houve arrependimento. Por isso ela novamente cai no pecado e tem que trazer novamente animal para sacrificar. E novamente cai em pecado e novamente traz animal. Quer dizer, os animais que estragam o pato. E ela fica assim. Só um minuto. Comentário da Dani interessante. Por favor. Dani Alves. Davi, teve um ano que o meu marido deu o nosso carro, nossos salários, e ficamos uma semana sem ter o que comer em casa. Passamos fome, acreditando que estava fazendo para Deus. Quanto arrependimento. Sim, minha irmã. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu não quis ser pastor da Igreja Universal e fui para casa, falei, não quero ser mercenário. Eu ainda não tinha conhecimento bíblico na época. Hoje eu conheço um pouco. Mas na época que eu saí de pastor, eu ainda estava com a minha mente dominada pelos pensamentos doentios desse homem. Na minha cabeça, a Fogueira Santa era uma coisa santa. Porque eu via como uma coisa sagrada. Eu via como uma coisa espiritual. Mesmo vendo o pastor alcoólatra, mesmo sabendo de algumas coisinhas, não sabia de tudo que eu sei hoje. Hoje eu sei muito mais. Hoje eu sei de muita coisa, na verdade, que eu não sabia. Quando eu saí, eu cheguei a fazer Fogueira Santa, eu e minha esposa. Hoje eu não uso aliança de ouro. Eu não uso aliança de ouro. Eu uso uma aliança que é dourada, porque ela é um dourado que dura. Mas não uso ouro mais. Eu tinha minha aliança de casamento, o Dani, e as demais pessoas. Eu tinha minha aliança de casamento. Eu dei a minha aliança de casamento na Igreja Universal. Eu, Davi Vieira, dei a minha aliança de casamento. Por quê? Porque na minha cabeça, eu acreditava que havia uma profundidade, fundo no espiritual. Eu não tinha noção do que era. Eu entendo os seguidores da Igreja Universal,
os membros, obreiros que defendem, muitos defendem porque são ignorantes, não têm conhecimento bíblico. Depois que eu fiz faculdade de teologia, depois que eu estudei, depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu comecei a mergulhar no que está escrito, analisar, questionar, perguntar, que eu fui entender, gente, isso aqui não tem nada a ver com o que está na Bíblia, nada a ver. Então, isso é uma coisa que foi gradativa, não foi da hora para outra, porque quando eu falo uma denúncia dessa, as pessoas tomam um choque de primeira vista. Ela fala assim, gente, não estou acreditando nisso, que a igreja que eu confiei a minha vida é uma casa de ladrão, uma casa de mercenários. Mas é. Não é uma piada. Isso aqui não é uma difamação. É para deixar claro para a corja maldita do grupo Unicom, que vocês pensam que eu não sei quem vocês são, eu sei todos vocês. Até onde... Vou ficar quieto. Mas eu quero dizer para vocês que não tem conteúdo difamatório aqui no meu canal, não tem difamação nenhuma. Aqui tem verdade. Aqui tem o que acontece lá dentro, friamente, diretamente. É na veia, no ponto. Tem que falar a verdade, não tem ninguém que faça isso. Então, quando eu, Davi Vieira, descobri que bispos da Igreja Universal tinham empresas no nome, eu fui até o meu tio, que é bispo da Universal, e fui perguntar para ele. Eu falei, que palhaçada é essa? Lá no altar, vocês ficam dizendo que aquilo ali, o altar não é um palanque ou um picadeiro, aquele palco de palhaçada, de palhaços, não insultando o palhaço, que é um profissional, o artista, mas eu falei para ele, que história é essa de bispo ter um montão de empresa no nome? Ele é o quê? Empresário a laranja do Macedo? Ele ficou calado, não soube me dizer nada. Então o problema do membro da Igreja Universal é que ele não questiona, ele não pergunta. Ele aprendeu que a dúvida do diabo, que se você questionar a autoridade, é que já está errado. O pastor não é autoridade coisíssima nenhuma, gente. Então tem tudo isso, né? Vamos continuar ouvindo aqui. Livrando dos seus pegadinhos. Essa é a situação. Muitos, por exemplo, nas segundas-feiras, empresários que crescem, vêm na igreja, faz sacrifício, faz aquilo outro. Eles crescem. E depois, o que acontece? Normalmente, vão embora para cuidar das suas conquistas. E perdem novamente tudo que conquistaram. Quer dizer, não há um retorno efetivo por toda a eternidade. O retorno é só naquele momento. O retorno não acontece por toda a eternidade. Porque não toda a eternidade. Arrependimento. Arrependimento o quê, cara? Quem tá arrependido é quem fez sacrifício para você, cara. Não há arrependimento. Claro que há arrependimento. Quantos estão arrependidos hoje? Quantos estão arrependidos de ter pego suas coisas, ter se desfeito das suas coisas? Tem gente que vendeu tudo de dentro de casa. Eu tenho depoimento no meu canal de filho de obreira que chegou em casa da escola, ou da faculdade, não lembro. Chegou em casa, olhou para a sala, cadê os móveis da sala? Não tinha nem móvel na sala. Venderam os móveis da sala todo. Tem muita gente arrependida assim, Macedo. Arrependida assim. Arrependimento, não há perdão, remissão de pecado. Tem que haver o arrependimento. E isso é parte da pessoa que sacrifica. Quando a gente fala de oferta, estimula as pessoas a oferta. Oh, Jesus disse, ai, ser vos a dado. Oh, a medida revocada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se vos darão, não é isso? Mas vejam lá antes. Em Lucas capítulo 6, veja lá o que está escrito a respeito do dar e ser vos a dado. Fala, é bom até recapitular isso, que nós já falamos isso há algum tempo atrás. Eu lembro. Lucas capítulo 6, e versículo 38. Dai e ser vos a dado. Mas antes, o 37 diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Mas antes de falar isso, no versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Gente, só um minutinho, uma coisa séria agora que eu quero falar com vocês. Coisa séria. Muito séria que eu vou falar agora, gente. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal. Vamos fazer com que o YouTube espalhe esse conteúdo, tá bom, irmãos? Vamos compartilhar, porque eu tô desmascarando a mentira desse sujeito aqui. Tá com 80 anos, tá com um pezinho lá já tá com um pezinho lá. Já estão querendo arrastar ele para baixo. Estão arrastando ele já tá com diabetes, já não tá legal. Então eu tô falando para vocês, compartilhem, deixa o like, pessoal. Porque esse mês de junho é o mês da fogueira santa na Igreja Universal, o mês do estelionato religioso, é o mês do engano.
E o meu objetivo aqui é desmascarar essa porcaria de campanha que torna as pessoas idólatras, miseráveis, que tira tudo que a pessoa tem. Ela acaba se tornando fanática e agora ele está dizendo que 40 e poucos anos falando o que ele falava não era bem assim. Não é bem assim. A coisa não é bem assim. Claro, agora está com bilhões na conta. 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Isso um cálculo do ano passado. 10 bilhões de reais. Isso que se pode mostrar, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos para cima. Ter misericórdia. Fazer o bem. É isso que dá. Isso é o que significa dar. Mas antes do 36 e do 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. E emprestai, sem nada esperares. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mas antes do 35, vem o 34. E se você for retroagindo, passo a passo, você vai ver que o dai e ser vos dado tem nada a ver com a oferta. Tem a ver com o bem que você faz sem esperar nada de alguém. Ora, se nós temos que ter esse relacionamento, perdoar, então nós temos que perdoar. O sujeito fez mal a você, você tem que perdoar. Mas não interessa se você tem razão ou não. É sua obrigação, você é filho de Deus, você é obrigado a perdoar. Com sinceridade. Isso é oferta de sacrifício. Isso é sacrificar. Esse é o sacrifício. Você é obrigado a perdoar. Eu tenho um áudio seu que eu botei que você falou que você não perdoa. Você não tem piedade, você tira logo. Você elimina, seu mentiroso. Você não sabe o que você fala. Você morde a língua, você fala uma coisa agora, daqui a pouco você está falando outra. Você mesmo já disse que não perdoa. Não tem perdão. Contigo se errou, se falhou, você corta, você elimina, não tem piedade. Você falou com as suas palavras. E agora você está vendo que esse papinho aí, seu mentiroso, seu dissimulado. Não é nada de tomar lá da cá. Porque aqui ele fala, emprestai e não esperai o retorno, não é isso? Não é isso? Não é isso? Está escrito, emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. Quer dizer, não tem que tomar lá da cá. Eu errei. Muitas vezes eu falei, ensinei. E muitas igrejas cresceram economicamente. Você tá vendo? Agora tá falando. Não tem essa de tomar lá da cá, é tudo por tudo. Eu errei. Ah, errou? Devolve o dinheiro de quem fez sacrifício. Devolve o dinheiro de quem vendeu o apartamento, tá morando de aluguel agora. Devolve o dinheiro de quem tá trabalhando a pé, porque pegou o único carro de trabalho que tinha para vender. Devolve as coisas das pessoas que entregaram, acreditando que faziam sacrifício para Deus. Que você falou para elas que é tudo por tudo. É o tudo que você tem pelo tudo de Deus. Só você acessar o YouTube que você vê que você falou isso. Quantas pessoas já ouviram você falar isso? E agora eu errei, eu ensinei isso. Mas pensando bem, agora que eu já estou bilionário, agora que eu já estou com um pezinho na cova, agora que eu viajo de helicóptero para lá e para cá, eu viajo de jato particular, porque eu tenho um jato só para mim, ou melhor, alguns jatos para viajar, né, quando eu quero. Então, pensando bem, eu errei, não era para ter falado isso. Não era para ter falado isso. A tática agora vai ser outra. Você é calculista, você é frio. Na minha opinião, isso são sintomas de psicopatia. Eu não sei, eu preciso de um especialista para dizer diferente de um sociopata por um psicopata. Eu não sou especialista, eu não entendo. Mas eu garanto para vocês que isso tem tudo a ver com alguém que tem esse pensamento narcisista como o Macedo tem. Vamos ouvir aí, gente. Vamos lá. Pastores cresceram economicamente, subiram econômico, na escala de pastor regional, pastor bispo, etc, cresceram, mas com o tempo muitos caíram. E o sacrifício que fizeram, não valeu? Não valeu. Não valeram, melhor dizendo. E Jesus disse, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, que é o que os pecadores fazem fora. A gente fala de oferta de sacrifício,
Eles fazem sacrifício também para os deuses deles, sim ou não? Eles fazem. Quer dizer, nós fazemos nosso sacrifício, eles fazem sacrifício, então todo mundo faz sacrifício para os deuses que creem, e cada um crê. Mas qual que prevalece? Aquele sacrifício que é feito para agradar a Deus. E essa é a consciência que nós temos que levar para o povo. Ah, minha igreja vai cair, bispo, se eu não fizer, se eu não for forte nessa... Não é você que vai cair. É você que vai cair. Se você ainda permanecer nessa linha de pensamento. Entendeu? Sim ou não? O diabo parece estar prevalecendo nesse mundo porque a vontade dele é feita a revelida nesse mundo. Até os bonecos, né? Baby reborn, bebê reborn, a palhaçada, o diabo rindo da criação de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Ah, o Macedo achando uma palhaçada, um absurdo, o bebê reborn. Ué, mas absurdo é você que fala pra mulher matar a criança no ventre. É melhor a mulher ter uma boneca. Ué, você tá achando absurdo a mulher ficar usando um boneco como criança e você que manda matar, que fala que não tem nada a ver a mãe matar a criança que tá no ventre? Você acha absurdo uma mãe que tem lá uma boneca, tá cuidando de uma boneca como se fosse uma criança? Ah, você acha um absurdo isso, pô, Edir Macedo? Você acha um absurdo? Absurdo é você mandar o pastor fazer vasectomia. Absurdo é os teus bispos virarem para uma esposa de pastor, que eu conheço ela tava com a barriga, mó barrigão. Sabe que é absurdo? Deixa eu falar pra você, na época não existia Reborn, não existia IA, nada disso. Na época era coisa era no ao vivo e a cores, a esposa de pastor com o maior barrigão vira um empregado teu, que aprendeu contigo, pra ela e falar assim, aí, minha filha, tem fé pra tirar essa criança? Na maior naturalidade. Tem fé pra arrancar essa criança? E você tá falando de bebê reborn? Pra você é absurdo bebê reborn? Você é um absurdo, Macedo. Você é o bispo reborn. Você é o bispo reborn. Você é um boneco. Tem um boneco teu que eu botei a imagem. Tem um bonequinho teu. Você é o bispo reborn. Você tá falando de boneco, criança? Você é o bispo reborn, que é coisa pior. Vamos continuar ouvindo aqui, gente. O diabo debochando de Deus, fazendo o ser humano... O diabo debochando de Deus, e você? A obra-prima de Deus que foi feita à imagem e semelhança do Altíssimo. Essa humanidade completamente perdida servindo ao diabo. Rapaz, olha, não dá, cara. Não dá, gente. Não dá. Vamos continuar ouvindo aqui. Tá demais. Satanás. Agora eu penso, poxa, o que nós estamos fazendo para mudar essa situação ou para minorar essa situação? Nascemos de Deus, temos o Espírito de Deus, então nós temos que fazer algo que venha honrar o nome do nosso Deus, para que a vontade dele venha prevalecer aqui na terra. Macedo, você não é de Deus. Bota na tua cabeça. O Deus da Bíblia não conhece você. No dia que você morrer, você vai ouvir ele falar para você. Eu não conheço você. Você não vai na casa de obreiro, você não visita ninguém, Macedo. Você não desce do teu palácio para visitar ninguém. Você não vai em um hospital. Quando é que foi que o Renato foi no hospital? A esposa de um bispo, esses dias aí da Universal, teve um infarto fulminante e morreu. Morreu, até coloquei um vídeo falando que era pastor, mas não era o pastor. Até fiz uma mensagem lá corrigindo o que eu falei. Não era pastor, gente. Era a esposa de um bispo que de madrugada passou mal, teve um infarto e morreu. Teve um infarto e morreu, cara. Agora eu pergunto pra você, o Renato Cardoso foi na casa do pastor lá pra falar com ele? Você vai na casa de um obreiro? Vocês não são de Cristo. Você nem sabe quem ele é, cara. Não sabem quem ele é. Mendigo não entra no templo de Salomão. Você não tem moral para falar do Deus bíblico que se chama Jesus. Vocês não têm moral para falar dele. Não tem. Vocês não conhecem ele. Para de querer honrar um Deus que vocês não conhecem. Vocês estão querendo honrar a Deus? Não. Querem honrar vocês.
A honra é para vocês. Quem mandou fazer filme para honrar a própria história foi você, Macedo. Então não vem com esse papo furado de que tem que honrar a Deus. Você não honra a Deus, não. Você tem medo de morrer, Macedo. Você tem medo de tomar um tiro na cara, Macedo. Teus seguranças te cercam, igual os seguranças do Putin, seguranças do Kim Jong-un, seguranças do Lula, seguranças de qualquer autoridade. Você tem segurança armado, que vai com você, se bobear até no banheiro que você vai fazer cocô, tá lá. Você tem medo de tomar tiro. Que tipo de seguidor de Jesus é você que tem medo de morrer? Ué, se você tem medo de morrer, você não segue a Cristo. Você está apegado às coisas desse mundo. Você andaria de carro blindado? Peraí, cara, abre os olhos, desperta, cara. Quem você quer enganar? Vamos lá. Você, eu, cada um de nós é responsável por essa missão. Fazer a vontade do Pai. Entenderam? Entendeu? Mas isso só é possível se você tiver o mesmo espírito que eu tenho. Ou se eu tenho o mesmo espírito que você tem. Eu falo por mim, você tem que ter o mesmo espírito que eu, porque eu não posso falar por você, eu não posso ter o espírito que você tem, eu não sei o espírito que você tem, mas eu sei que o espírito a quem eu sirvo. Então, se você tem o mesmo espírito que eu, o mesmo desejo, a mesma ambição, a ambição de almas, é isso que Deus quer. Ele quer que nós ganhemos almas. Ele quer que você sirva para ganhar almas. Né? É o que você fez com os obreiros. A alma de muitos deles é tua. Você que fala assim, eu sou de Jesus, eu sou universal. Cada vez que você bota a mão no peito e fala, eu sou universal, a sua alma pertence a ele. Você não tem vida social, você só casa com quem ele quer, você não pode ouvir outros pregadores, você é obrigado a participar de reuniões, a sua alma é dele. Viver para ter prazer nesta vida. Não foi para isso que nós fomos chamados. Ele vai dar tudo o que você precisa, mas você não vai trabalhar para que tenha tudo o que você precisa, não. Você vai trabalhar para que ele seja santificado na sua vida. A vontade dele seja feita na sua vida. Entendeu? Bem, tá aí o áudio dele. Eu vou compartilhar esse áudio lá no meu Telegram oficial, para aqueles que querem receber o conteúdo. Gente, eu tô aqui comigo com os CDs das gravações das reuniões mais antigas da Igreja Universal. Tem alguns comigo, conteúdos muito bons. Agora eu tô tentando só tirar do CD e botar pro computador, né? Passar aqui. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês. Eu pretendo fazer entrevistas. Tem gente até que já falou comigo e eu acabei perdendo até o contato de algumas pessoas. Porque é muita coisa, gente. São muitas lutas que a gente passa. São muitas tribulações que a gente passa. Mais uma vez eu quero dizer, se você quer me convidar para um podcast, eu só não tenho recurso para ir até você. No momento eu não tenho. Não tenho. Se Deus assim me abençoar e tivermos condição, claro que eu quero estar num podcast. Já pensou Davi num Vilela, num Flow? Poxa, seria muito bom, porque daria espaço para a gente trazer as nossas ideias e pensamentos e confrontar essa baixaria que acontece. É lógico que eu não vou poder falar com tanta liberdade, mas eu vou expressar tudo aquilo que as pessoas precisam saber a respeito dos bastidores da Universal. Eu me comprometo a isso. E louvo a Deus por não ter recurso, porque quando a gente tem, se a gente estiver muito confortável demais, a gente ora menos. A gente se dedica menos na questão da oração das pessoas. E hoje é dia 8. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecer pela vida dos pastores de verdade que ainda existem no Brasil. Pregadores que estão no Brasil, que visitam as pessoas, são homens simples que trabalham, são homens simples que pregam a Bíblia, que falam a verdade, são homens corajosos que falam de arrependimento, de conversão, homens que são corajosos, os corajosos. Parabéns para você que é pastor, porque para ser pastor tem que ser corajoso, tem que falar a verdade, tem que cuidar das pessoas, tem que visitar, tem que atender as pessoas de madrugada,
tem que ter uma vida transparente, tem que ser uma pessoa de coração muito bom. Mas o pastor também sente dor. O pastor também sofre. O pastor também, às vezes, fica doente. O pastor, às vezes, não tem ninguém para conversar, não tem amigos. Às vezes, ele tem um momento de dor que ele chora, sofrimento. Por isso que você tem que orar a Deus por aqueles que estão fazendo um trabalho sincero, que foram chamados para ajudar as pessoas, foram chamados para pregar a palavra de Deus, para pregar de verdade, não para ser os empresários maliciosos e inescrupulosos como esses homens aí que a gente está colocando para vocês. Então, louvado seja Deus pela vida das pessoas que foram chamadas para fazer o bem. Pessoas de verdade que estão aí dispostas, são poucas, pouquíssimas, tanto no Brasil quanto fora. Então, louvado seja Deus pela vida deles. E você, que é um mercenário, falso pastor, só quer saber de Deus. Uma pergunta muito fácil que as pessoas fazem: Davi, como eu posso fazer? Como é que eu sei da minha igreja, ele é um falso pastor ou não? É fácil, só você observar. Se ele ficou rico, se ele ficou milionário, se ele ficou invisível, ele é um mercenário, é um falso pastor. Agora, se ele vive uma vida simples, você conhece a família dele, ele trabalha, ele é dedicado, ele chora com você, ele vai aonde você está, ele conhece o teu sofrimento, ele está sempre contigo, ele ora com você, uma pessoa boa, você conhece a pessoa dele, família dele, ele é transparente, ele é do bem, ele trabalha, ele dá a vida pelo que ele faz. Então ore por ele, ajude ele, dê a mão a ele, mande uma mensagem de carinho para ele. Estou orando por você, pastor, estou orando pela tua vida, homem de Deus, estou orando por você. Faça isso de verdade. Faça isso, porque são poucos os chamados, ou melhor, poucos aqueles que foram escolhidos para tal missão, principalmente nesses dias agora que tem um monte de pastor reborn, bispo reborn, os bispos coloridos, pastor colorido. Todo mundo é de Deus, coloridos, meus queridos, meus filhinhos. Não quer desagradar ninguém, não quer falar de pecado, não quer falar de condenação, quer falar que tá tudo bem, vai dar tudo certo, você vai arrebentar, só vitória, só vitória. É isso que o povo é enganado. O povo segue esses sem vergonhas porque eles só falam isso. É só vitória, é oração poderosa para abrir caminhos, oração poderosa para não sei o quê. Aí faz pose lá na internet, lá com mãozinha para cima e tudo. Mas são os sem vergonhas que nem a família cuida. Nem a esposa dá o melhor para ela, não trata ela com amor, com carinho. São os cavalos com a família, são os cavalos dentro de casa. São os cavalos. São os cavalos. A pessoa que é de Deus, ela permanece. Ela tem um chamado. Você sabe quando a pessoa tem um chamado do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê forças, que Ele te ajude. E se você quiser ajudar o nosso trabalho de maneira voluntária, compartilhando, se inscrevendo, se você quiser, de qualquer local do mundo, vou deixar agora no final as 3 formas de você ajudar o trabalho do canal Davi Vieira, tá bom? Deus abençoe a todos. Durante a semana tem mais. Eu vou trazer esses áudios tudo pro MP3 e a gente vai botar para quebrar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Que a graça e a paz estejam com todos. Olha, creia, pessoal. Tenha fé e esperança, porque a verdade vem aí, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix, 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise.
Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.